Saudações aos entusiastas do esporte. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo também. Nas redes sociais, você está no nosso canal do YouTube, youtube.com/GP Total. Meu nome é Lucas Giavone, transmito aqui da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Hoje eu tenho a companhia de João Carlos Viana, diretamente da capital do Ceará, cujo nome não vou preferir, meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio Nova Friburgo. A pauta de hoje, claro, Grande Prêmio da Hungria. Vídeos novos nossos, sempre às noites de segundas-feiras, e os nossos cortes durante a semana, sempre com alguns trechos especiais de todo o material que a gente produz aqui no GP Total. Gente, meu boa noite a vocês, e eu acho que eu nunca vi uma corrida tão problematizada. E olha que eu detesto a palavra problematizar. Eu nunca vi tanto problema fora da pista ou no rádio, deixando com que uma corrida, um grande prêmio da Hungria, que é, teve suas movimentações, teve sua parte interessante esportiva, toda a parte esportiva acabou sendo relegada a segundo plano. E hoje a gente tem uma Fórmula 1 que está repleta de crises dentro das equipes de ponta. Eu queria, assim, a primeira intervenção de vocês, falando um pouco desse grande prêmio da Hungria que fez essa subversão. A parte esportiva em si, a competição acabou se tornando algo secundário diante de tanto problema que surgiu nos rádios e nas decisões das equipes durante o fim de semana. Começo com você, João Carlos Viana, meu boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo do que você está nos vendo. Essa corrida em Hungaroring, eu gosto de dizer que ela foi mais ouvida do que assistida. Que os rádios nos revelaram muitas informações interessantes sobre, principalmente, Red Bull, na verdade, mas Max Verstappen e a McLaren. Vamos por partes, começando pelo Max. O Max Verstappen é um piloto que eu já elogiei bastante, eu já posso falar isso, que eu elogio muito a mentalidade dele, que era um piloto muito forte mentalmente. Eu me lembro que quando a Mercedes tinha o melhor carro no começo da era híbrida, ele conseguia beliscar a vitória, ele sempre brigava pelo terceiro lugar, ele era sempre o melhor do resto. E quando ele teve o carro dominante, ele estraçalhou a concorrência. 2023 foi um exemplo. Ele já tinha batido o recorde de vitórias ao mesmo tempo. Em 22, 23 aumentou esse recorde. Mas no Grande Prêmio da Hungria, ele se mostrou um piloto totalmente irritadiço, mal educado, demonstrando algumas fragilidades emocionais que talvez os títulos que ele conquistou teria deixado para trás. Mas essa nova situação em que ele está vendo todo o domínio da Red Bull, que era gigantesco no começo de 2024, que era até esperado por todos os problemas internos que a Red Bull teve ao longo desses primeiros 6 meses de 2024, a gente esperasse que os problemas só viessem a florescer em 2025, até 2026, quando não houvesse a mudança de regulamento. Mas esses problemas apareceram de forma muito precoce. Já estamos em julho de 2024 e dá para dizer, na metade da temporada de 2024, que a Red Bull não tem mais o melhor carro da Fórmula 1. E isso tá mexendo demais na cabeça do Verstappen, que se vê também numa negociação de contrato ou renegociação, que muito se fala, que ele vai para a Mercedes, vai ou não vai ficar na Red Bull. O Ioso, o pai dele, que foi o grande mestre da vida dele, não se dá com o Christian Horner, ele se dá com o Helmut Marko, não se dá com o Christian Horner, e fica essa cachorrada na Red Bull, que já fez o Adrian Newey ir embora. Isso com certeza mexeu no desenvolvimento do carro, que está respingando a pista, e o Max Verstappen está reagindo da pior forma possível, né? Ele teve uma corrida em que, a Red Bull errou na estratégia dele, mas quantas vezes a Red Bull não deu vitórias a ele na base da estratégia? Até mesmo agora, recente, Grande Prêmio de Imola, Grande Prêmio, ele chama, não consigo dizer Emília-Romagna também, tá, Lucas? É Imola. Mas Parecemos San Marino aí. Grande Prêmio do Canadá. Então, foram vitórias em que a estratégia da Red Bull foi preponderante. Eles erraram, o cara ficou totalmente transtornado. E eu até digo, a tentativa de ultrapassagem que ele fez em cima do Hamilton foi mais uma birra
do que algo calculado como um multicampeão que ele é. Um cara que é tricampeão mundial, não, nessa brecha, uma coisa calculada não. Ele foi, acho que estava tão frustrado que tentou fazer uma manobra totalmente amalucada que deu tudo errado. Né? E do outro lado, temos a McLaren, que simplesmente conseguiu quase estragar o seu melhor dia do ano em 2024. Né? Tudo por causa de erros estratégicos de estar marcando a McLaren. Né? E para uma equipe se tornar grande, né, a McLaren é uma equipe tradicionalíssima, multicampeã, mas se você olhar bem, ela não é campeã de piloto desde 2008, não briga pelo título diretamente em 2010, já se vão praticamente 15 anos. Então a McLaren ela está pecando demais, ela está fazendo um grande trabalho de engenharia. Ela concebeu um ótimo carro e está desenvolvendo esse carro a ponto de ultrapassar um carro que parecia imbatível no começo do ano, que era o Red Bull RB20. E são erros estratégicos. O que aconteceu ali não foi nada mais do que erros estratégicos e causou todo esse constrangimento envolvendo o Lando Norris, né, que de forma involuntária deu um undercut no Oscar Piastri, aparentemente foi isso. Agora, eu acho também que houve ali, muito provavelmente, um acordo entre o Lando e o Oscar. Tipo, quem chegar na primeira curva em primeiro vai vencer a corrida. Quem chegou em primeiro foi o Oscar. E, de repente, criou toda aquela situação que o Lando se viu na frente do Oscar Piastri, abrindo vantagem. E a equipe, não, você tem que voltar, tem que ficar aí tem que ceder posição. O Oscar ficou esperando. E foi até interessante que o engenheiro chegou a falar: olha, estou lhe protegendo. Protegendo do quê? O que o engenheiro está protegendo o Lando Norris do que? Ele vai de levar um cascudo depois da corrida, de ser multado? Foi um negócio assim, muito louco. Então os rádios mostraram muitas situações assim bem reveladoras de como a Fórmula 1 atual tem alguns problemas assim, meio que eu não sei, eu não sou daqueles que dizem, no passado isso não existia. Talvez existisse, a gente não soubesse. Os rádios estão mostrando isso, né, nas transmissões. Talvez já existisse, mas esse GP da Hungria foi pródigo em situações. Teve agora, surgiu na segunda, a gente está gravando na segunda-feira, surgiu o problema da Aston Martin, né, que a Aston Martin mandou o Lance Stroll atacar o Tsunoda, mas disse para o Alonso, deixa o Lance passar, e se ele não conseguir ultrapassar, vai devolver a posição. O que aconteceu é que ele não devolveu a posição, né? Então, foi terapia em grupo nas equipes de Fórmula 1. Márcio, meu amigo, suas impressões sobre esse grande prêmio da Hungria, vitória do Oscar Piastri, primeira dele, ou seja, tivemos mais um vencedor de grande prêmio, a lista dos vencedores aumentou, mas as manchetes acabaram ficando secundárias sobre essa primeira vitória. Queria que você me falasse um pouco das suas impressões sobre o grande prêmio. Bom, antes de mais nada, deixa eu pedir desculpa a todo mundo, estou um pouco gripado, a voz está um pouco afetada hoje, mas assim, a gente teve muitos episódios nessa corrida que, se fossem isolados, a gente estaria falando sobre esse episódio e tudo mais. Agora, como foram muitos e similares, a gente acaba tendo uma discussão meio que geracional, assim, uma discussão a respeito do tipo de perfil de piloto que a gente está colocando na Fórmula 1, está valorizando atualmente. Não pode esquecer que o Max chegou lá com 17 anos, foi criado, foi moldado para ser um campeão mundial. Muito talentoso, meio frio com relação às emoções, e é de se imaginar que ele estava muito pronto para vencer corridas e não cometer erros desde muito cedo, nesse aspecto mais lapidado do que outros campeões que a gente teve. Mas é claro que ele sacrificou alguma coisa na vida dele, né? E acho que esse GP da Hungria mostrou bastante o que foi sacrificado, que é a formação humana dele, né? A formação nunca é fácil você. É mais difícil você descer da montanha do que você escalar a montanha. Enquanto você chegou ao teu auge, quando você começa a descer, eu não estou falando que a pilotagem dele piorou, não é isso, mas o conjunto não está mais dominante como já foi. É muito fácil se acostumar a vencer, se acostumar a vencer sempre, é muito fácil. Quando você ainda não esteve lá, você suporta. Mas uma vez que você chega lá em cima e quando você começa a descer,
Eu cheguei a escrever uma vez comparando isso com o mal da altitude, mal da montanha. Que a pessoa, quando fica muito tempo na altitude, ela começa a perder contato com a realidade, começa a ser afetada de certa forma, né? E está lá no ar rarefeito o tempo todo. Começa a descer, ele começa a ter problemas. Isso afetou o Ayrton Senna em 92. Vários pilotos, quando começam a perder competitividade depois de um longo período de domínio, eles são testados. O Vettel passou por isso também. Vários pilotos são testados. Agora, você imagina, pega um garoto que, apesar da experiência que tem, do tempo todo que tem, o Max está com 26 anos, correto? Isso, ele vai fazer 27 em setembro. Então, está com 26 anos, muito cercado de bajuladores, muito mimado, desde muito cedo. E ele não teve estrutura emocional. Vocês falaram, a batida dele com o Hamilton foi uma coisa que deveria merecer uma punição muito severa, no meu entendimento. Porque foi uma coisa, um descontrole emocional dele de fazer aquilo ali. Ele colocou em risco a corrida do Hamilton numa situação mambembe. Foi uma criancice mesmo. E a atitude dele com o engenheiro, se eu sou engenheiro naquela situação, eu falo, não trabalho mais com esse cara. Estudei a vida inteira, me tornei aqui especialista, não foi de graça, não foi do dia para a noite para passar por esse tipo de coisa em público, assim, que é isso? O que ele tá... O Edu, né, perdão, a garganta tá... O Edu, no livro dele, Fórmula 1 pela Glória e pela Prata, que eu recomendo demais para quem ainda conseguir encontrar, ele fala que o topo se torna um grande senhor das pistas, né, um grande campeão. Você não consegue dizer que o Max é um grande senhor das pistas com esse tipo de comportamento. Né? Não condiz com a condição de ser a pessoa que é a grande referência. Eu acho ele um piloto fantástico, mas realmente mostrou um descontrole emocional muito grande e só saiu um pouco mais barato para ele porque a gente viu outras situações semelhantes ao longo da corrida. Desculpa, peço perdão por isso. A situação da McLaren foi Entendo que a equipe se sentiu culpada pela interferência no resultado da corrida. Acho que se a ordem tivesse permanecido e o Norris alcançasse e passasse o Piastri, não teria tido problema. Mas como o Norris foi chamado antes para os boxes e acabou sendo beneficiado por isso, a equipe falou ainda para o Piastri, não fica preocupado, estamos chamando o Norris aqui, a gente vai administrar a situação. Prometeu isso para ele. Então, quando falou vai administrar a situação, implicou em devolver a posição. O prejuízo do Norris foi que ele não pôde... Agora está falhando. O prejuízo do Norris foi que ele não pôde depois batalhar no stint final, porque ele estava numa situação... Ele foi colocado numa situação que ninguém gosta de ficar. Com o erro da McLaren, uma McLaren que desacostumou a vencer. Está lembrando muito a Williams de 91. Tem um carro vencedor, mas não tem uma equipe vencedora. E a McLaren, nesse momento, tem cara de campeã do ano que vem. A cara dela, nesse momento, é de campeã do ano que vem. Igual o Mario Andretti em 77, quando começa a surgir um conjunto que começa a vencer, Alan Jones em 79, mas ainda não fez um início de temporada bom, ele está com cara de equipe campeã do ano que vem, sabe? Eu acho que né, Márcio? O próprio Mansell em 91, né? Que ele foi. Sim. Em 92 destruir a concorrência. Foi o mesmo caso. O Mansell em 91 tinha cara de campeão do ano seguinte. Que acabou acontecendo. Se você parar a pensar, o GP do Canadá, por exemplo, o Patrese venceu. O Mansell já era para ter vencido. Perdão, o Mansell era para ter vencido no Canadá. No México, o Patrese venceu. Isso. O Mansell o Mansell vinha formando um conjunto mais forte e não estava vencendo corrida. Isso acabou custando muito ele no fim do ano. E até o Douglas Sardo falou disso, né? Realmente lembra muito. E o que a McLaren está fazendo agora, ela não está convertendo em vitórias e não está convertendo em vitórias num piloto, né? Ela está ainda patinando, mas a McLaren tem isso, né? Você lembra do João Ramírez falando pra gente que em Suzuka 90 eles estavam torcendo para a corrida ser paralisada, quer dizer, não é assim que se vence o campeonato, e chegaram a falar pro Norris isso. Não é assim que se vence o campeonato, você vai precisar do Oscar em algum momento, vai precisar da equipe. Eles têm muito essa... Isso ninguém pode negar, né? A McLaren tem essa fleuma, essa coisa de vencer esportivamente. Agora, viu, Marcelo, dá um pequeno parênteses, né? Que isso foi até falando na transmissão, mas a McLaren, assim, ela tem situações que sim, ela se mete muito. E duas bem conhecidas. As duas primeiras vitórias do Mika Häkkinen na Fórmula 1 foi muito baseada em troca de posição, né? E a segunda vitória lembrou muito o que aconteceu ontem, né? O Häkkinen, na primeira corrida de 98, o Häkkinen, a McLaren tinha o melhor carro disparado, o Häkkinen primeiro, o Coulthard comboiando,
a McLaren comete um erro de comunicação com o Hakkinen ele entra nos boxes e não tinha ninguém preparado, ele deu uma volta, e aí que fez o segundo pit stop, aí o Coulthard assumiu a primeira posição, e por causa desse erro, a McLaren inverteu a posição e o Coulthard ficou em segundo. Sendo que na corrida do Grande Prêmio da Europa, de 97, a famosa corrida que o Villeneuve foi campeão, viu o tríplice empate na classificação, o Schumacher teve uma recaída, etc, etc. Havia um conchavo entre, a palavra certa é essa, um conchavo entre Williams e McLaren, e se o Villeneuve tivesse com o título ganho, a McLaren ia ser campeã, ia vencer aquela corrida, e o Hakkinen tinha perdido 2 corridas quase ganhas, né, em Nürburgring, né, principalmente, não vou dizer só uma, só em Nürburgring, que em Zelt estava em primeiro, mas estava muito no começo da corrida e abandonou. Mas a de Silverstone, provavelmente o Hakkinen também ia ganhar naquele isso, o Coulthard já tinha vencido duas vezes, e o Coulthard estava na frente do Hakkinen, e a rádio diz que o Ron Dennis ameaçou o Coulthard de demissão, que o Coulthard não queria ceder a posição. O Ron Dennis entrou no rádio, ameaçou o Coulthard de demissão, e o Hakkinen só ultrapassou igual ontem, faltam umas 3 voltas. Ele já estava até próximo do Villeneuve, e os dois ultrapassaram o Villeneuve. Então a McLaren, o pessoal tem a McLaren, não faz isso, ela sempre deixa os pilotos brincarem, até a página 8 ou 9, que já aconteceu situações de pilotos. Mas não foi exatamente o que eu disse. Eu não disse que a McLaren não inverte. Ela tem muito precedente de inverter posição, na verdade. O que eu quis dizer é que ela faz isso teoricamente sob um espírito esportivo. Quando ela sente que prejudicou o piloto por qualquer motivo, que a corrida deveria ser daquele piloto e ela cometeu um erro de estratégia, ela faz questão de inverter e tudo mais. O que aconteceu com o Berger e o Senna no Japão, em 91, o acordo era de que o Berger ia vencer aquela corrida. A McLaren sempre gostou de demonstrar poder sobre o piloto e, teoricamente, fazer essas correções quando eles interferem na ordem. Mas o Grande Prêmio da Europa... Mas custou muito caro ao Coulthard. Que o Coulthard acabou sendo aquelas 2 vezes que ele cedeu posição, abalou a imagem do Coulthard na Fórmula 1. Ele passou a ser visto como segundo piloto mesmo. Mas eu concordo com você em relação à segunda corrida, na abertura de 98. Mas a corrida final de 97, não. O Coulthard estava na frente e tal, né, e ele foi bem que obrigado, como você falou. O Coulthard, a partir dali, esse aqui é o segundo piloto da McLaren, David Coulthard. Hakkinen é o queridinho do Ron Dennis e foi o primeiro piloto e venceu os 2 títulos. Apesar de que a gente teve uma corrida muito famosa, foi o Grande Prêmio da Bélgica 99, né, que isso está um pouquinho aqui da pauta, mas a gente volta já, tá, Lucas? Mas que o Coulthard estava na frente, o Hakkinen em segundo, até foi aquele ano que o Schumacher quebrou a perna, o Irvine, que estava liderando a Ferrari na luta contra a McLaren, e todo mundo pensou que a McLaren ia mandar inverter a posição, e não inverteu, e o Coulthard venceu, e ele tentou ligeiramente na briga pelo título naquele ano. Mas a McLaren tem algumas situações que ela tem suas preferências, assim, bem pontuais. Você falou muito bem, Márcio. É algo muito difícil, mas já aconteceu, né? O que eu penso a gente entra... Só para concluir, Márcio, fale. O Norris foi colocado numa situação que é muito desagradável. Ele teve todo motivo para ficar... O Norris é muito mais maduro em termos emocionais do que o Max. Ele até argumentou, mas é uma situação realmente muito desagradável você ser colocado nessa posição, porque, primeiro, ele foi impedido de lutar pela vitória. Se ele tivesse ficado atrás, a prioridade tivesse sido dada para o Piastri, ele voltaria atrás e ele teria liberdade para brigar pela vitória, que para ele é muito importante, e até para a equipe faz mais sentido. Ele foi impedido disso. E ele foi colocado numa situação de ter que ceder posição, que isso sempre mancha a imagem do piloto. Sempre mancha. Então é uma situação muito desagradável que ele foi colocado, foi um erro de estratégia de uma equipe que acho que desacostumou a vencer. A McLaren está agindo como quem não sabe ainda, não está familiarizado, não está acostumado com esse tipo de situação, de proteger primeiro o Norris com relação ao Lewis e botar ele... Foi uma coisa meio amadora até. Parava primeiro o Piastri, não faltava tantas voltas assim, o pneu não ia ficar no limite, tinha margem para isso, administrava direitinho. Acho que eles aprenderam com isso, mas assim, tá com um grande carro,
mas ainda não é uma equipe vencedora. É um carro vencedor, tem pilotos muito bons, mas ainda não é uma equipe vencedora. Agora, Márcio, só um minutinho, Lucas. Agora, e fica a situação. Já pensou se o Lando perde o título por 7 pontos? Já tem metade do campeonato pela frente. Os pontinhos aí que estão. Quem sabe, né? A questão é que tudo é um grande efeito borboleta porque o Lando Norris largou mal da sua pole position. A gente sabe que ele está numa melhor fase que o Piastri, ele tem mais milhagem. A partir do momento que ele ganha o seu grande prêmio, né? E isso é um negócio que a gente já discutiu aqui. Ele sobe alguns degraus, deixa o Piastri um pouquinho para trás, ali uns degrauzinhos para trás. Mas largou mal e acabou. Isso certamente foi o que levou à consequência de todo esse imbróglio que a McLaren criou a partir da volta 50, que foi na última rodada de pits, fazendo com que o próprio Norris chegasse nessa situação. O que também é a questão de que a McLaren está desacostumada a ganhar, ela está com o melhor carro no grid, mas ela está desacostumada a ganhar. Ele tem largado mal, e ele, além de largar mal, ele foi até talvez excessivamente agressivo na defesa com o Oscar ali na primeira curva. Sim. E ele se colocou, de certa forma, nessa posição, porque realmente é o posicionamento. O posicionamento é muito importante em corrida de automóvel, e o Norris está com um ritmo muito forte, mas geralmente no final das provas ele está perseguindo. Se vocês repararem, no final da prova ele está com um ritmo forte perseguindo alguém que está à frente dele. Ele não tem se colocado na liderança das corridas. Ele vem em ritmo forte, todo mundo sempre no final da prova ele vai alcançar, não vai. Tem acontecido muitas vezes isso. Então acho que ele tem que melhorar o posicionamento dele para não estar nessa situação de estar sempre perseguindo nas últimas voltas, e está na frente das corridas. Né? Em frente com a pauta aqui, pessoal, a última questão é realmente de como fica a sensação de vitória do Piastri, porque acabou sendo uma vitória um pouco constrangedora. A gente não viu uma vibração por parte dele, a gente não sabe, claro, a reação humana de cada um varia para cada um, mas ele também parecia que estava ali com uma sensação meio de festa estragada, maionese azeda, e claro, uma sensação que também foi transferida para o próprio Lando Norris. A gente viu naquela conversa pós-pódio, o Lewis Hamilton foi terceiro colocado, uma corrida muito competente por parte do Lewis. Lewis parece que acordou, né? O Grande Prêmio da Grã-Bretanha fez muito bem para ele. E a gente viu um Lando Norris ali na conversa pós-pit, sendo um pouco agressivo com o Hamilton. O Hamilton tentou elogiar o carro da McLaren, que era veloz, e o Lando Norris queria ter eu um carro veloz 7 anos atrás, do tipo, você teve o seu carro por muitos anos veloz, alguma coisa assim, já veio com uma patada absolutamente desnecessária. O Lewis estava absolutamente desarmado no momento, via que ele não estava ali para provocação, já tinha clima azedo para tudo quanto é lado, o Hamilton não ia piorar o cenário, né? E a gente viu um Oscar Piastri que ficou contaminado por essa situação, e também um Lando Norris, apesar de ter tido muito mais maturidade do que o Max, acho que todo o resto do grid teve mais maturidade que o Max neste fim de semana, mas de qualquer forma ficou esse clima contaminado. Cenas dos próximos capítulos, o que a gente pode esperar de uma McLaren depois disso? Eu acho que teve muito ali, Lucas, minha opinião, né? E também, quem somos nós de especular a emoção de um piloto? Mas acho que só exacerbou o quanto o Lando tava, desculpa a palavra, tá puto de raiva ali, porque ter cedido a oposição para o Piastri, no caso, né? Então acho que ele tava pé da vida, aí eu acho que ele viu o Luiz falando, que bom carro, não sei o que, ele tava meio... Acho que a maturidade tem um certo limite, né? Então ele viu aquilo ali e não gostou muito. E eu tava até pensando, enquanto o Márcio ia falando, e o Lando, se ele tivesse cedido a posição antes, talvez ele até tivesse a sensação, olha, eu deixei o Piastri passar, mas agora vamos brigar. Sim. Se ele tivesse, ao invés de ficar brigando com a McLaren, ele deveria ter, tá bom, passa. Mas ele teria umas 10, 15 voltas para... Sim. Então assim, a cena dos próximos capítulos
como é que vai ser a reação do Lando para essas situações que ele está sendo muito criticado, principalmente na Inglaterra, que falta ele aquele killer instinct, né? Aquele instinto assassino dos grandes campeões, né? Ah, ele é um cara bonzinho, um nice guy. Então ele já, quando teve aquela confusão com o Max Verstappen, ele foi muito duro depois da corrida da Áustria, mas naquela semana até Silverstone, não, a gente conversou, a gente vai ser amigo. Aí eles se contaram em Silverstone, ele praticamente deixou o Max passar. Aí agora chega essa situação de, ok, num erro estratégico da McLaren, ele se viu em primeiro, aí de repente ele disse, olha, ele poderia ter falado, não, eu estou aqui nessa situação, vou vencer a corrida, porque eu posso de repente brigar com o Max mais na frente. Porque quando a gente vê a 13ª etapa do campeonato, a gente foi educado com uma calendário de 16 corridas, já está no final do campeonato, mas ainda tem a metade do campeonato praticamente, tem mais 11 corridas. Fora as sprints. Então, o Lando poderia ter pensado, olha, só leva mal não, mas assim, você me coloca na situação, que pena, mas eu vou vencer essa corrida porque eu posso chegar no Max lá na frente. Então, tem toda essa conjectura de como vai ser essa situação do Lando até o final do ano. Como ele vai se comportar. Porque se eu tivesse no rádio, assim, se eu tivesse no carro do Lando, no rádio, eu falei assim, vocês estão pensando no campeonato de pilotos? Essa era a pergunta que eu ia fazer para o engenheiro, para a equipe, para o Zac Brown, para o André Stella e toda a turma. Eu falei assim, olha, gente, eu estou em condição de ganhar a corrida. Vocês estão pensando no campeonato de pilotos ou vocês só estão pensando em consertar uma bobagem que vocês fizeram aqui na última rodada de pits? Essa era a pergunta que eu ia fazer no rádio. Entendeu? Jogar a bomba, joga a batata quente para quem está lá na gestão. Eu falei assim, olha, eu só estou pensando no campeonato de pilotos. Eu sou a pessoa que mais tem condição de chegar no Max Verstappen. E a gente entrando na segunda metade. A lembrar, por exemplo, em 1979, em que até Mônaco ia se decidir qual seria o primeiro piloto da Ferrari. O George Scheckter emendou 2 vitórias seguidas ali e ganhou a primazia dentro da própria Ferrari para ser o cara que na segunda metade fosse considerado o primeiro piloto. Até porque era um sistema lá de pontuação que considerava 2 metades, tinha aquela questão dos melhores resultados, conhecido popularmente como sistema de descartes, mas era em 2 metades do campeonato. Até então a Ligier estava em ótima forma, estava próxima dos pontos do Scheckter, mas a Ferrari decidiu olhar, falou assim, na primeira metade, quem fizer mais pontos, a gente vai com esse piloto para a segunda metade e para ser campeão. Ao que me parece, isso não está na pauta da McLaren, eles estão muito perdidos nessa questão de se aculturar, ganhar de novo. Foi ótimo, assim, Márcio, você ter trazido esses conjuntos fortes que acabaram sendo campeões nos anos seguintes, mas que também não tinham esse tato de ganhar e conquistar pontos importantes. E veja, na segunda metade, a própria Williams foi em 79 foi a mais forte. A Ligier sumiu, o desempenho dela, 79 foi um ano de gangorra, muitas equipes começaram bem, terminaram mal e vice-versa. A gente teve uma constância ali da Ferrari, mas é a pergunta que eu faria, sabe? Eu estando na pele de Lando Norris, assim, vocês estão pensando no campeonato de pilotos e joga batata quente para a gestão da equipe. E assim, é imprevisível o que vai acontecer, porque a gente viu o quanto o Lando cresceu quando venceu a primeira vez. Você gosta do sabor da vitória, você ganha mais confiança. E o Lando está a patada que o Lando deu no Lewis totalmente gratuita. Eu até elogiei, eu falei que o Lando é mais maduro que o Max e tal, mas ali foi totalmente gratuito. A impressão que eu tenho é que o Lando está no limite dele, porque ele sabe que ele tem um carro para ser campeão, ele sabe que vem pilotando muito bem. E ele já vem há muito tempo, ele chegou na Fórmula 1 com muita expectativa e ele esperou muito por esse momento e finalmente tem um carro que dá a ele condição de lutar por uma vitória em todo quanto é corrida e ele não está vencendo. Mas em grande parte por ele também, porque ele está começando mal as corridas, como eu falei. Ele não está se posicionando bem, ele tem um ritmo forte, mas geralmente ele está lembrando o Schumacher de 93. Tem um ritmo forte, mas geralmente está atrás de alguém. Geralmente, nos inícios das provas, ele não está bem posicionado. E ele sabe que ele tem muita corrida que ele poderia ter vencido e não venceu. Isso vai acumulando a frustração.
E, claro, a situação na Áustria foi muito pesada para ele, as críticas que ele tem sofrido por ser uma pessoa educada, por ser uma pessoa... Tudo isso você andar na ponta e ser protagonista, você está exposto a muito mais crítica e pressão do que você ser coadjuvante. E isso está testando o Norris. E ele sabe que está tendo uma chance de campeonato esse ano que ele não teve até então e não sabe se vai ter no ano que vem. Então, ele tá muito... Ele não está sabendo lidar com isso, está muito sob pressão. Sinto que ele está quebrando. E o que vai acontecer agora? Porque o Piastri venceu. É de se esperar que o Piastri daqui para frente tenha uma postura diferente. A McLaren estava em paz até aqui, com um líder claro e um outro piloto que era muito forte, mas estava comboiando. Mas a partir daqui, quer dizer, o Piastri venceu, agora é o vencedor de grande prêmio. Ele vai melhorar a prestação dele, ele vai se colocar numa situação de questionar essa hierarquia da equipe, é de se esperar que ele também ganhe autoconfiança a partir daqui para frente, ele vai começar a pensar em vitória. Então, a McLaren pode entrar numa situação de disputa territorial ali dentro, que certamente não seria bom para o campeonato. Então, a besteira que a equipe fez pode ter consequências sérias daqui para frente. Quer dizer, é um pouco imprevisível como é que vai evoluir essa situação da McLaren na segunda metade da temporada. O que me chama a atenção é que agora a gente tem mais de metade do grid com crises internas. Eu acho que eu nunca vi isso. Porque a gente tem na Red Bull toda a crise gerada por Helmut Marko, Christian Horner, a gente sabe disso, esses rompantes de infantilidade no Max Verstappen e o péssimo desempenho do Sérgio Pérez, que já é consecutivo e vem de muito tempo. Tá? Aí a gente tem crise na Ferrari. Ferrari crise é um negócio que se combina muito bem, mas que a gente tem uma situação em que um piloto está demitido, que é o Carlos Sainz, mas que ganha provas e que tem aquela situação de que se a Ferrari evoluísse um pouco mais, não ia ajudar o Charles Leclerc a conquistar, seja lá o que fosse. Então também uma situação, aquele clima que também não é legal, porque você tem um piloto demissionário dentro de casa. Da mesma forma, Mercedes-Benz, porque o Hamilton acordou, ele está novamente no seu topo, performando muito bem, mas também um piloto que está de saída, então você também não pode considerá-lo no sentido de que ele não é mais o futuro da equipe. E você tem uma vaga aberta, toda uma negociação, um George Russell que fica ali perdido nesse tiroteio. A gente tem crise na própria McLaren agora, desde já, porque também criou uma crise para chamar de sua. E a gente teve nesse fim de semana também uma crise dentro da Aston Martin. O João já trouxe aqui a questão da pauta, de que o Alonso teria a chance de terminar na frente do Stroll, isso daria o pontinho restante, o 10º lugar na corrida. A Aston Martin não teve ritmo para se manter como foi bem nos treinos, ela foi ok nos treinos e não conseguiu manter esse resultado. E a gente tem a própria crise da Alpine também. Então a gente tem 6 equipes, as 6 primeiras colocadas aí. A Alpine está atrás da Haas, mas assim, são equipes que estão em crises internas. Eu acho que eu nunca vi isso. Acho que é uma coisa sem precedente a quantidade de crises internas que as equipes têm que administrar, a parte da parte esportiva, da parte tecnológica, parte técnica, parte de pista, a parte de ganhar as provas, conseguir resultados, enfim. Eu acho que eu nunca vi coisa parecida na Fórmula 1. Tantas equipes com crises internas ao mesmo tempo, e ainda mais as equipes de topo. É sem precedente, gente. Eu não sei nem o que pensar a respeito. Eu não consigo encontrar paralelo na história de quantidade semelhante de equipes em crise durante um campeonato em particular. Eu não tenho paralelo para trazer. A gente sempre tenta aqui fazer essa conjuntura de fazer uma associação com o que já aconteceu na história. A gente sabe que história é cíclica, a gente tem muitas coisas que são parecidas, a gente consegue trazer semelhanças aqui, mas essa quantidade de crises internas, esses ambientes azedos em volta, eu nunca vi. Gente, eu nunca vi. Haja terapia, Lucas. Haja terapia. Você sabe o que é curioso e irônico? É que a gente já faz muito tempo que não vê equipes de ponta pegando dois pilotos de ponta para brigar. Como a gente chegou a ver em alguns momentos dos anos 80, sobretudo Mansell e Piquet, depois Senna e Prost, Mansell e Prost na Ferrari. Enfim, a gente perdeu
várias gerações e que não vimos, só vimos ocasionalmente em equipes diferentes. Acho que o último caso foi Alonso e Hamilton, em 2007, por mais que tenha sido imprevisto. A McLaren certamente não acreditava que o Hamilton fosse andar tão bem em 2007. Hamilton e Rosberg. Não sei se dá para comparar. Não tudo bem, tem consigo razão. colocar nessa lista. Tá? Eu colocaria Jonas Reutemann, mas não colocaria Hamilton Rosberg. Mas vamos lá. Teve foi briga. acidental. Foi Teve acidental, briga. como você falou. Mas acho que teve briga mais pela falta de desempenho do Hamilton do que qualquer outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que a gente não viu, por exemplo, Vettel e Hamilton numa mesma equipe. A gente não viu os principais talentos sendo companheiros de equipe ultimamente. Viu o Kimi com o Vettel e com o Alonso, mas o Kimi já numa fase diferente. Então, assim, a gente não tem visto isso justamente para evitar esse tipo de situação. E a situação está acontecendo por causa do perfil de piloto que a gente está colocando na Fórmula 1, cada vez mais jovem, emocionalmente mais despreparado, e a forma como está sendo administrada nas equipes está causando um monte de problema, e a gente acabou sacrificando corridas muito legais e embates muito legais, na tentativa de evitar esse tipo de coisa, e está acontecendo justamente pelo tipo de perfil que estamos colocando na Fórmula 1. Quer dizer, o caso da Aston Martin é a mesma coisa. Além de ser um piloto jovem e tudo mais, é um dono da equipe, quer dizer, a gente tem perfil de piloto que é milionário e tal, e ele leva isso à última potência. Ele leva isso à última potência, porque ele é o dono da equipe. Então, ele não se sentiu nem um pouco. E é engraçado, porque a equipe ultimamente parece que está querendo valorizar o passe dele. Né? Alguma coisa está acontecendo com o Alonso, que o desempenho dele caiu nas últimas corridas, proporcionalmente ao Stroll. E o Stroll dá entrevista, falando, todo mundo fala de mim, tá, mas eu andei muito perto do Vettel e estou andando muito perto do Alonso. Às vezes ando na frente. E ele acredita nisso mesmo. Ele realmente acredita que ele é tão bom quanto o Vettel e tão bom quanto o Alonso. E ele não se sentiu nem um pouco constrangido quando a equipe manda devolver posição. Ele não se sente nem um pouco constrangido, ameaçado com isso. Vai azedar o... É uma pessoa que ele tem um cargo público na Fórmula 1. Tem um cargo público ali de ser piloto de Fórmula 1. É o perfil que a gente colocou lá dentro. Existe piloto de Fórmula 1 com estabilidade? Existe sim. Claro que existe. Eu até brinco que quando o pessoal fica com essas especulações, o Lawrence Stroll vai vender a equipe, eu acho que é mais uma torcida para o pessoal se livrar do Lance Stroll do que propriamente devido da competência do Lawrence. O Lawrence é um cara muito competente. O que ele está fazendo com a equipe, com a Aston Martin, criando um campus de tecnologia no lugar da fábrica, é algo impressionante. Porém, acho que ao mesmo tempo o pessoal torce para ser extirpado da Fórmula 1 o Lance Stroll, porque ele sabe que enquanto o Lawrence for o bambambam da Aston Martin, o Lance vai estar lá. E consegue, e infelizmente, a gente gosta muito do Fernando Alonso, nós três, acho que quem nos assiste também deve gostar muito do Fernando Alonso. A gente pode chegar à situação do Alonso, por mais que ele tenha contrato para os próximos 2 anos, ele simplesmente jogar tudo pro alto. Não quero ficar sendo desrespeitado por um fedelho que não anda P nenhuma e fica fazendo um negócio comigo, entendeu? Então, pelo amor, então a gente pode até correr o risco de ver o Alonso, a gente vê o Alonso que a gente gosta tanto, admira tanto, um cara genial, sair da Fórmula 1 por causa disso. Eu fico curioso para ver as entrevistas que ele vai dar quando ele sair da Aston Martin. O tipo de coisa que ele vai falar. Assim. Eu fico curioso. Gostaria de avançar para poder ver essas entrevistas e depois voltar para cá. Olha, porque ele vai... Márcio, eu vou falar, antes da gente começar a gravar aqui, eu estava conversando, eu pensei, a Red Bull tá com a dificuldade danada de achar um piloto para ficar ao lado do Verstappen. Já pensou se de surpresa bota o Alonso no lugar do Sérgio Pérez vai para Aston Martin? Seria tão... porque assim, do jeito que já está terra arrasada na Red Bull, o clima já tá daquele jeito. Bota o Alonso ali, cara. Vamos ver quem sai na mão primeiro. É isso aí, pô.
Como é a famosa música, tem uma música da Rocicléia, que é uma artista cearense que exemplifica muito do que aconteceria se o Alonso fosse para a Red Bull. Canta aí pra gente, fala o trecho da música aí. Não, é só isso. É uma rocha que garal queima raparigal. Termos técnicos, veja. São os termos técnicos que está acontecendo na Red Bull. Seria o Alonso. Pois é, então, a gente teve um Sérgio Pérez que bateu novamente nos treinos, largou lá atrás, só que ele chegou num sétimo lugar que nem foi tão longe no Max Verstappen, e ele acabou ficando bem longe das manchetes, dos holofotes, apesar de ter ido mal, porque treinou mal, bateu na qualificação, teve que remar, porque largou em P16, mas não chegou tão longe, foi P7, foi o melhor resultado dele em muito tempo, fazendo com que, na verdade, a quantidade de encrencas que aconteceram e lá em Hungaroring fizeram com que o pessoal esquecesse um pouco o Sérgio Pérez, né? A pressão em cima dele foi um pouco esquecido, foi colocado um pouquinho de lado, mas não deixa de ser uma questão que continua em aberto na Red Bull. Sérgio Pérez continua performando mal, ele continua cometendo alguns erros que, assim, a gente sabe que não é o Sérgio Pérez, é como se não fosse ele dirigindo já há muito tempo, durante a temporada, uma temporada, como a gente falou, nas 5 primeiras corridas ele foi relativamente bem, pontuou, conseguiu fazer dobradinha com o Max Verstappen, mas com o fim da primazia da Red Bull, não é mais o conjunto mais fora do grid, aquilo ali foi uma degringolada, enfim, sem precedente. A gente tem mais essa questão que é o Pérez. O Pérez, cara, assim, falando sério, eu acho o Pérez um piloto muito bom. O que acontece é que a gente está com um grid muito próximo, e quando você é meio segundo mais lento, ou 6 décimos, 7 décimos mais lento que o Max Verstappen, nos bons tempos isso significava largar em terceiro e largar em quarto. Só que quando você tem um grid muito apertado, isso muitas vezes vai significar você ficar fora da Q3, cara. E aí você complicou todo o fim de semana com isso. E ele, nitidamente, a Red Bull estava fazendo um carro para o Max Verstappen. E o Max tem características de pilotagem muito próprias. Então, daí isso é tão difícil você conseguir encontrar um segundo piloto para a Red Bull. Porque você vai ter que achar alguém que se adapte a esse tipo de comportamento, que faça uma pilotagem parecida com a do Max. E isso não é uma coisa fácil de se encontrar. Era o caso. Já vimos isso em outras épocas, de outros pilotos também que têm um estilo de pilotagem muito próprio, a equipe faz o carro para ele e o segundo piloto não consegue se adaptar. E não é uma questão de um piloto só. A Red Bull vem promovendo um rodízio e ninguém nunca conseguiu. Claro, o Max é excelente, não estou dizendo que não. Mas o carro vai ficando a imagem dele e começa a ficar muito difícil. A equipe acaba se tornando dependente do piloto e dá no que deu, quer dizer. O Max responder todo mundo, falar daquela maneira, a corrida inteira é totalmente inapropriada, porque ele realmente sente que ele está carregando tudo sozinho. Mas o Pérez anda mais do que isso. A gente não pode esquecer a primeira vitória dele, que ele veio de último para vencer lá no Bahrein. Ele tem um bom ritmo de prova, sempre foi um cara bom no dogfight, na disputa roda a roda, sempre foi um cara bom nisso. Ele é melhor do que isso. Não estou dizendo que ele é um campeão do mundo, ele nunca foi muito rápido em classificação, mas ele é melhor do que a gente está vendo. Só que é um contexto que não é fácil para o piloto andar. O carro feito totalmente para características de um piloto que é rápido, filho da navalha, mas tem uma pilotagem não ortodoxa, é difícil. E você vê que mesmo ele sem estar entregando desempenho, a Red Bull não consegue um segundo nome. Não é fácil para ela. Não tem claramente uma opção que seja melhor do que o Pérez no momento, mesmo sem ele estar entregando. Só completando o que o Márcio falou, quando a Red Bull olha para o outro lado, ele tem Daniel Ricciardo, que não está performando. Daniel Ricciardo já está entrando na categoria de ex-piloto de atividade, infelizmente. Olha para o Yuki Tsunoda, e eu acho que o grande problema do Yuki Tsunoda não é nem dentro da pista. O problema é que ele é um piloto Honda, e a Honda vai bandear para a Aston Martin 26. Então, o Yuki Tsunoda ele não tem futuro no programa Red Bull. Por mais que ele esteja fazendo uma boa temporada,
Ele fez uma boa corrida esse final de semana. Ele chegou em nono e foi o único piloto a fazer só um pit stop. Ele fez uma corrida decente. Ele bateu no sábado, bateu feio, mas ele vai superando o Daniel Ricciardo de forma sistemática. Então a Red Bull só tem que olha para o lado, tem o Liam Lawson, que só tem 5 corridas. Então dá uma doideira e trazer o Alonso. Porque eu não vejo, por exemplo, Carlos Sainz, que está aí dando. Porque ninguém pensa no Carlos Sainz. Por quê? Porque quando o Carlos Sainz e o Max Verstappen estavam na Toro Rosso, eles não se davam de jeito nenhum. Tem até uma situação em Singapura, não vou lembrar o ano, em que a Toro Rosso mandou os dois trocar de posição, o Verstappen está na frente do Sainz, o Verstappen disse não. E não se deu posição. Então, assim, é muito. Escolher o segundo piloto para a Red Bull, seja em 26, seja em 25, ou seja, no final de agosto, quando acabar a série da Fórmula 1, é um trabalho bem grato. E por mais que Márcio, eu concordo tudo que você falou do Sérgio Pérez. Mas, na minha visão, ele está destruído mentalmente. Ele não tem poder de reação. Ele simplesmente não vai na Red Bull, ele não vai performar. E enquanto isso, a McLaren, que hoje é o melhor carro, já está na vice-liderança no Mundial de Construtores. Ainda temos metade do campeonato pela frente. Então, achando a Red Bull perder, não vou nem falar no Mundial de Pilotos, eu acho que ainda está muito na mão do Verstappen. Mas achando ele perder o Mundial de Construtores, para mim, é real. Sim. Vamos lá, eu tenho uns dados aqui, até foi você, João, que trouxe para a gente, que nas últimas 6 corridas, isso considerando inclusive etapa de sprint, McLaren fez 184 pontos, foi a que mais fez pontos, Mercedes fez 162, a Red Bull só foi a terceira com mais pontos, com 121. Ou seja, enquanto a McLaren fez 184, a Red Bull fez 121. E a Ferrari, como quarta força, e a gente já vem discutindo isso já faz tempo, da Ferrari ser isoladamente a quarta força hoje da Fórmula 1, fez só 110 pontos. Essa é, por enquanto, a pontuação das últimas 6 corridas, aí, incluindo pontuação de sprint. A questão isso é que a gente também... então, a Red Bull tem um limite. Se esse limite não é alcançado em pilotos, a gente vê em construtores, em que a McLaren está avançando muito mais e a gente tem bastante corrida ainda pela frente. É que, na verdade, a McLaren e a Mercedes estão tirando pontos uma das outras também, né? Eventualmente a Ferrari um pouco. É isso que está, assim, no final das contas, beneficiando a Red Bull. O Max ficou fundo da vida aí nesse fim de semana, mas a verdade é que eles estão muito mais próximos do teto de pontuação deles do que McLaren, do que Mercedes, do que Ferrari, que perderam muito mais pontos por outras circunstâncias do que o próprio Max. O Max ele aproveitou muito melhor o que podia ter feito de pontos e erro dos outros para estar na situação que ele está no campeonato, porque ele não está mais entregando desempenho condizente com a pontuação que ele tem. Só que isso torna ainda mais injustificável o comportamento dele nessa corrida, porque você tem que reclamar são os outros. Ele tem muito pouco a reclamar da equipe e de estratégia. Mas o que acontece é que a gente não tem uma segunda força clara nesse campeonato. E isso está favorecendo a Red Bull e o Max a ganharem tempo, tanto no Mundial de Pilotos quanto de Construtores. Agora, de fato, o campeonato de Construtores está ameaçado, sim. Porque o Pérez não está pontuando. Só estamos ganhando mais tempo porque as equipes ainda cometem erros e uma está tirando ponto da outra. Por causa disso que não está tão destacado ainda uma reação da caçada a Red Bull e ao Max Verstappen. De fato, assim, não vejo como a Red Bull se recuperar no curto prazo, não, cara. Ainda mais sem o Adrian Newey. Não vejo essa equipe recuperando aquele desempenho avassalador no curto prazo. Eu acho que, como eu te falei, eu vejo o Norris e a McLaren com cara de campeão do ano que vem. Mas eu vejo a Red Bull nesse momento em condições de reagir com o clima de bastidores, com tudo como está. Essa corrida vai ter consequência, cara. Aquele monte de rádio, aquele comportamento do Max. Com certeza alguém está tendo que confrontá-lo dentro da equipe ali, não tem jeito.
e ele acreditando que ele está carregando o carro nas costas, a equipe nas costas, do jeito que ele está carregando, do jeito que ele acredita, eu não vejo uma... Por mais que ele reconheça que possa ter tido algum descontrole, coisa que ainda não vi ele fazer, mas se eventualmente ele reconhecer, não vejo ainda como esticar muito mais esse domínio para além desse ano, não, acho difícil. Talvez consigam para esse ano ainda, mas a partir do ano que vem, situação difícil. Tanto que eu acho que o Mundial de Pilotos está na mão do Max, que nas últimas, o Max já está 3 corridas sem vitória, mas tanto no Red Bull Ring como o Silverstone, ele aumentou a vantagem dele sobre o vice-líder. Ele só perdeu pontos agora na Hungria, né? Então, como o Márcio falou, a gente não tem uma segunda força constante, né? Em algum momento foi a Ferrari, depois foi a própria Mercedes, veio de 2 vitórias seguidas, agora a McLaren, então está mudando muito, né? Então, acho que pilotos, eu acho muito difícil o Verstappen perder, até pela qualidade do próprio Verstappen. A gente pegou o Max Verstappen esse final de semana totalmente, assim, um ponto baixo do Max em 2024, mas ele teve pontos altos muito, assim, muito impressionantes, que ele levou o carro à vitória. E até corroborando o que o Márcio falou, e fazendo aquele que está levando um carro nas costas. Está levando os carros nas costas, está levando a equipe nas costas. E com uma equipe sem líder, sem uma liderança clara, né, que hoje a Red Bull tá uma bodega, então ninguém faz. O Max pode fazer o que ele quiser. A gente tinha a seguinte situação, a gente está com a Red Bull com 389 pontos, a gente falou aí dos últimos 6 GPs, os últimos 6 fins de semana com corrida. Red Bull está com 389 pontos, a McLaren com 338. A lembrar que a gente ainda tem Bélgica, Holanda, Itália, Azerbaijão, Singapura, Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Ou seja, e 3 sprints. Assim, e com sprints no meio do caminho, né? Incluindo, inclusive, o GP de São Paulo. É muito ponto em jogo ainda e uma distância cada vez menor entre Red Bull e McLaren nos construtores. E a McLaren com 2 pilotos marcando pontos, bons pontos. A gente falou sobre no final o Norris perdeu o título com 7 pontos ou menos. Eu acho que a corrida decisiva, se isso acontecer, foi muito mais a Áustria do que agora. Assim, a Áustria, a punição dada ao Max foi leviana até, sabe? Assim, ele não perdeu nada com aquela punição e o comportamento dele, no primeiro toque, depois jogar para fora, o Norris já acidentado, jogar para fora da pista daquela forma. Enfim, é pauta antiga, não vou ficar retomando aqui, mas acho que o que aconteceu na Áustria foi muito sério. Mas é precedente, sim, tem que ser levado, não tem que ser trazido à tona por causa do comportamento infantil que ele teve nesse fim de semana. O Max, ele não está sabendo realmente lidar com o fato de não ser mais o dono da Fórmula 1. Não. E acho que a punição para ele foi irrisória, foi risível, na Áustria ele tinha que ter tido uma punição muito mais severa do que teve. O prejuízo para o campeonato do Norris ele foi muito grande, muito grande. Ele tem razão nesse sentido de tá revoltado com esse tipo de situação, porque realmente o prejuízo para ele foi total ali. Enfim, é um ano que está se encaminhando para um final meio imprevisível, como eu falei. Eu acho que assim, a gente está lidando com conflitos humanos aí e isso vai explodir. E não vai explodir num lugar só, pelo visto, vai explodir em várias equipes, assim. A gente tem tudo para ter uma segunda metade de temporada bem animada. O interessante que lembra essa falta de punição mais forte, lembra muito o Silverstone 2021, né? Que muita gente criticou, teve até gente que defendeu a desclassificação do Lewis Hamilton naquele incidente com o Max Verstappen, né? A gente tem que lembrar, né? E agora realmente foi a punição que o Max teve na Áustria, se não me engano, era a última antes da desclassificação. E foi a mesma coisa do Hamilton em 21 em Silverstone. Foi a última, se não me engano, foi até maior. Ele teve um stop and go de 10 segundos, né, em Silverstone, pagou para quinto e foi ultrapassando todo mundo. E tá nos dois casos, no final das contas, a punição ou sem punição, eles chegaram na mesma posição. Então a punição foi retórica. O Silverstone 2021 realmente, eu sei que para muita gente é polêmico, mas para mim o Lewis tinha que ter sido punido ali,
foram 32 pontos que ficaram a favor dele e que acabaram criando toda a situação que depois a gente foi vendo se desenrolar. O Max ficou com salvo-conduto ali de defender de um jeito agressivo enquanto estava na liderança do campeonato, e a gente foi ver isso até o final do ano, né? Foram muitos episódios em que eles foram disputar a posição e o Max deixava bater. Muitas situações. Mas tanto Silverstone quanto na Hungria, 2021, eu entendo que o Lewis deu um salvo-conduto para ele ali com aquele tipo de situação, e a punição não veio. Se tivesse vindo, talvez a situação não seria tão emocionante, mas também não seria tão polêmica quanto foi o final de 2021, né? E acho realmente que o caso da Áustria esse ano era um caso que merecia uma punição muito mais severa para o Max, e acho que isso pode sim fazer diferença no fim do ano. Não acho que vai fazer. Não acho que o Norris vai chegar a alcançar o Max no campeonato nesse ponto. Mas imagina se chega. Imagina se chega perto e a gente tem essa situação aí, né? Então, realmente assim, não estão convertendo desempenho em pontuação. Estão até como equipe, mas não no Mundial de Pilotos. E é por isso que eu falei para vocês, não ser repetitivo, mas tem cara de conjunto campeão do ano seguinte. É o que parece realmente. Muito Vamos provavelmente. aqui avançando a pontuação, né, a gente teve aí, portanto, dobradinha na McLaren, Hamilton em terceiro. O Leclerc, uma corrida que aconteceu de tudo em volta do Leclerc. O Leclerc normalmente é para-raio de encrenca, foi para uma quarta colocação sem problema nenhum, né? O Max Verstappen chegando na quinta colocação muito em conta por causa dele mesmo, né? Carlos Sainz Lucas, sexto, é Pérez sétimo. só João. observação, né? Rapidinho. Desculpa te interromper, mas foi muito interessante como os carros da Fórmula 1, o que eles têm de grande? Tem um tanque, né? Porque o Max, ele assou o voo, bateu embicado para o muro, pro chão, e saiu aparentemente sem maiores danos, e chegou ainda em quinto lugar. Foi muito impressionante como ele ainda conseguiu sobreviver àquela pancada no chão. Ele voou alto, Realmente. caiu. É um As tanque fotos o são carro de muito Fórmula 1. interessantes, inclusive as fotos dão a real dimensão de quanto esse carro subiu. Carlos Sainz na sexta colocação, Pérez, como a gente já disse, sétimo, George Russell oitavo, também absolutamente descontente com o seu próprio desempenho, com estratégia, enfim. E a gente teve as duas últimas posições, Yuki Tsunoda em nono e o Lance Stroll em décimo, que a gente já falou. Vamos falar um pouquinho de Racing Bulls, porque o Yuki Tsunoda novamente pontuando e o Daniel Ricciardo cadê? Esse piloto de atividade. Na minha visão, o ex-piloto de atividade, eu acho que ele ir vou ser muito sincero, se ele for para a Red Bull no lugar do Sérgio Pérez, assim, para mim seria não sei se seria uma injustiça, mas seria um negócio nonsense, inacreditável, porque o Daniel Ricciardo simplesmente não faz por onde Só ir. seria um capítulo do Drive to Survive, só serviria para isso. Não vejo também nenhum Não motivo a não ser faz. fazer um episódio Não, mas estrambólico do seriado do Lucas, pessoal aí. O pessoal agora o gosta. Drive to Survive vai ter muito material para a Hungria, viu? Eu acho que vai ser uns dois capítulos só o GP da Hungria. O Verstappen xingando, a McLaren chorando. Mas eu E a acho, mas parte voltando boa é ao. que as cenas dos próximos capítulos já é no próximo fim de semana com o Grande Prêmio da Bélgica. A Bélgica também tem o circuito maravilhoso de Spa. A gente sempre espera uma boa corrida de lá. É um circuito que todos os pilotos gostam. A gente vai poder ter cenas desses próximos capítulos. Todo esse azedume que a gente, enfim, a gente resumiu aqui, todas as equipes em crise interna, uma coisa assim. Eu nunca vi uma Fórmula 1 tão crísica como a que está agora. A gente vai ter aí mais cenas disso aí logo aqui no próximo domingo com o Grande Prêmio da Bélgica. E casa de Max Verstappen, num circuito que ele sempre anda muito bem. Ano passado ele meteu 40 segundos no Sérgio Pérez, que foi segundo. Então vamos ver Eu como acho é que, que eu vai acho ser que essa assim, corrida. a McLaren tem dois problemas no entendimento. O Norris precisa começar a largar melhor e a McLaren precisa melhorar o DRS dela. A gente viu em algumas corridas no passado, recente, quando na Áustria mesmo, na Áustria, eu posso falar da Áustria,
quando o Max tinha retardatário à frente e podia abrir asa, o Norris abrindo asa atrás também, o Max estava abrindo 2 décimos numa reta. E a dificuldade que o Norris teve de conseguir ultrapassar o Max, eu acho que a McLaren precisa melhorar o DRS deles, o ganho de velocidade deles quando aciona o DRS tem que ser maior do que está sendo. E o Norris precisa largar bem. O Max costuma andar muito bem na Bélgica, é uma pista que tem características específicas, mas o mais importante é que tem muita corrida pela frente ainda, né? O campeonato ainda é um campeonato gigantesco, então tem muita prova e talvez a gente esteja vendo um campeonato que em grande parte possa ser definido pela melhor administração de pessoal, pela melhor administração de crise, que dá tempo para isso, né? Se alguma Veja só equipe, que coisa. se a McLaren conseguir nesse momento administrar a crise, mas como é que vai administrar? Você vai convencer o Piastri a ser segundo piloto, como fizeram com o Villeneuve em 79? É difícil, mais depois de ganhar o primeiro GP dele. Vai conseguir convencê-lo a isso? A equipe ganha com isso? Eu não sei, é uma situação difícil. Eu acho que todo mundo vai ter que sujar a mão daqui para frente vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que ceder em alguma coisa, em algum princípio, algum valor talvez, porque são crises difíceis de administrar. A gente vem uma Fórmula 1 que vem seguidos períodos de hegemonia, de longas hegemonias. Não está sendo fácil entrar na Fórmula 1, longe disso, e está sendo muito mais difícil conseguir penetrar essa zona de vencer GP, de hegemonia. O piloto muitas vezes tem uma chance só, e está tendo essa chance agora. Você vai convencer o piloto de que, peraí, eu não vou lutar? Então, a gente tem uma crise de hierarquia na Mercedes, uma crise de hierarquia na Ferrari, uma crise de hierarquia na McLaren e um piloto correndo sozinho na Red Bull. Então, são cenários interessantes aí para ver como é que vai administrar isso, minimizar a perda de pontos, né? Porque no caso da Mercedes e da Ferrari, ainda mais, você tem um piloto indo embora. Então, como é que você gerencia um piloto que vai embora? Como é que você vai falar para o Lewis, ou você vai começar a prejudicar ele da estratégia e coisas assim, que é muito complicado, ou então você vai gerenciar como? É um campeonato bem diferente, bem interessante que a gente tem pela frente. E lembrando que a Mercedes ainda tem chance de repente, até mesmo ultrapassar a Ferrari para terceiro no Mundial de Construtores. Então, como você vai prejudicar o Hamilton, né, a favor do Russell, se ele pode conquistar bons pontos, de repente ultrapassar a Ferrari no Mundial de Construtores. É uma situação. E a Ferrari também tem sua crise bem parecida, né? Como é que você vai dizer para o Sainz, de repente, numa situação que o Leclerc tem melhor situação, mas o Sainz deixa o Leclerc passar? Como é que sabe que o Sainz vai ser um jogador de equipe, como eu gosto muito de falar hoje, a Fórmula 1, e deixar o Leclerc passar para ganhar mais pontos para a Ferrari? É um campeonato que eu já comentou aqui com o Lucas, é um campeonato que está assim, muito acima do que a gente esperava no começo do ano. Um campeonato muito melhor, e quem ganha são todos nós. É um campeonato que, na verdade, é o GP de Mônaco de 82. É o GP de Mônaco de 82. Ninguém quer ganhar. É tanta coisa, não, é tanto inesperado acontecendo, né? Claro, a gente quer contar sempre com o fator da surpresa, do inesperado, do imponderável, porque a Fórmula 1 vem de hegemonias absolutamente previsíveis, carros que não quebram, qualificações que se refletem nas corridas de maneira muito fiel. Então, os fatores do imponderável, o fator surpresa, isso é sempre muito bem-vindo à Fórmula 1. A gente tem, por exemplo, né, a gente está falando aqui do caso da Ferrari, eles fizeram primeiro e terceiro em Mônaco. Estava tudo dando certo. Nas últimas 5 corridas, ela só fez um pódio com o Carlos Sainz, aquela batida do Norris com o Verstappen na Áustria, que de repente o Carlos Sainz se vê no pódio. Nas últimas 5 corridas, esse fim de semana da Hungria foi o melhor da Ferrari, em que eles fizeram um quarto e um sexto lugar, ou seja, um resultado muito modesto para quem tinha aspirações maiores, até
o Grande Prêmio de Mônaco. Então, sim, a gente está dando o exemplo aí da questão da Mercedes, por exemplo, ultrapassar a Ferrari, o que até então parecia ser uma coisa improvável, é mais um fator de surpresa. A Mercedes está com 241 pontos, a Ferrari com 322. Não é tão difícil assim. Tá? Já começa a ficar plausível diante dos resultados que a Ferrari tem conquistado nessas últimas 5 corridas. O que a Mercedes está fazendo, o que a própria Mercedes está fazendo, está evoluindo. O Hamilton conquistou o 5º pódio consecutivo da Mercedes. Sim, sim. Então a gente tem uma situação que realmente a gente tem uma Mercedes que o Hamilton acordou. O Lewis Hamilton estava apagado. Ele tinha parecido estar ligado àquela versão 2022, que ele estava magoado por causa da final de 2021, que estava para baixo, que não era nem sombra do que ele já tinha sido, e parece que finalmente ele acordou e está performando muito bem, ao mesmo tempo que o George Russell deu uma murchada total e absoluta. Ele está fazendo corridas já sucessivas sem ter um grande destaque. E a gente tem aí um Lewis Hamilton que está saindo na Mercedes, né? Essa questão novamente da crise, o piloto que está saindo, ele tem assumido o total protagonismo da Mercedes, pelo menos nessas últimas 5 rodadas aí, em que o Lewis Hamilton voltou a ser um habitué de pódio, incluindo vitória. Então é uma coisa assim bastante surpreendente. E só ilustrando como esse campeonato tá louco, né? 13 corridas, 7 pilotos diferentes vencendo. Né? É uma coisa assim. Se você olhar, a gente gosta muito de olhar para a história da Fórmula 1, é algo muito incomum a gente chegar na metade do campeonato e temos 7 pilotos diferentes vencendo. Isso é muito interessante. Dois vencendo pela primeira vez. Eu não sei há quanto tempo não ganham 7 pilotos numa temporada. Confesso Desde que 2012. eu teria que Acho pesquisar. que em 2012. Acho que em 2012, eu não sei se foi 7, foi uma variedade muito grande. Então, Tá, Pastor 2012 Maldonado talvez. venceu. Pastor Maldonado venceu em 2012, né? Então, Vamos até abrir a wiki aqui. Eu tô com o computador aberto aqui. Vamos pegar a aba, vamos ver quem que ganhou corrida em 2012. Vamos lembrar a temporada, porque foi uma temporada que foi muito diversa por causa dos pneus. A partir do momento que fizeram uma construção mais robusta, porque os pneus estavam o realmente Vettel muito ganhou. a Red Bull passou o carro, Matou a pau. claro, Red Bull Vettel. Mas vamos lá, porque assim, Jenson Button ganhou, Fernando Alonso ganhou, Nico Rosberg ganhou, Vettel ganhou, Mark Webber ganhou, aí Pastor Maldonado ganhou, é o 6º a conquistar corrida, Lewis Hamilton ganhou, e é isso. A gente tem aqui, eu tenho 7 na mão. Só que a gente estamos na metade do campeonato, né? Então, assim, de repente a gente pode ter uma surpresa. Vai que o Checo Pérez tira um Chapolin colorado da cartola e vence a corrida. Só falta ele, das 4 grandes equipes, só falta ele vencer. Né? Pode ser que. Foram 8, gente. Vamos lá. Pastor Maldonado, Nico Rosberg, Mark Webber, Jenson Button, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, ele conquistou Abu Dhabi lá no fim do ano, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Então foram 8. Foi a famosa corrida do rádio, né? Me deixe sozinho, eu sei o que eu tô fazendo. Do Leave Me Alone, é essa mesmo. Nesse aspecto, a temporada tem sido muito boa. É como se fosse um 2012 invertido, porque a gente teve um começo de domínio da Red Bull, no conjunto mais forte da Red Bull, e agora essa variação toda, né, essa diversidade, enquanto que 2012 a gente começou naquele caos e depois foi para um ordenamento em que o Vettel conseguiu canalizar ótimos resultados, fez sequências de vitórias. Enfim, parece que o 2024 está sendo um 2012 ao contrário, com pitadas de 1991, com a pitada de 1978, a gente consegue fazer algumas relações, como a gente tem falado bastante aqui no vídeo de hoje, mas eu insisto, eu nunca vi uma Fórmula 1 tão crísica, e a gente vê que realmente a questão de gestão de crise vai fazer com que as equipes conquistem pontos, pódios, vitórias e avance
nos resultados, porque está todo mundo em crise, está todo mundo azedo, e nesse ponto, a Fórmula 1 eu não vejo precedente na história. E tá muito difícil, cara, porque a tendência, após as temporadas que tem muitos conjuntos vencendo, a tendência em algum momento é afunilar. É sempre uma tendência, porque quando você começa, agora tem que botar todas as fichas nesse piloto e trabalhar para ele para pensar em campeonato. Isso funciona bem quando você tem os dois pilotos sob contrato, ou quando tem uma hierarquia clara de desempenho. Mas a gente está num contexto que a Mercedes não tem um piloto que vai sair, a Ferrari tem um piloto que vai sair, muito. E a McLaren tem dois pilotos que acabaram de vencer a primeira corrida esse ano, cara. Então, E a Red Bull tá. E a Red Bull tá uma rocha Kangaroo que é uma raparigal. Tá difícil saber quem. O tempo científico para isso. Como é que você vai administrar isso? É complicado, cara. Não vejo como. Então, realmente vai ser uma briga de foice aí até o final do ano, provavelmente, cara. Porque aí chega você não consegue. O piloto sem contrato. Como é que você vai controlar o piloto sem contrato? Não tem como. Com certeza. Aí vamos para quinta força, Aston Martin. Aí tá o Fernando Alonso indignado com o companheiro de equipe, que é filho do dono, que é o Nepo Baby, e ninguém vai. Aí, pô, qual é a sexta equipe? É a Alpine, tem dois pilotos que se odeiam, um já tá saindo, aí tá quem comanda é o Flávio Briatore. Tá uma pândega essa temporada. Realmente. Ainda tem esse detalhe, Briatore está chegando. Aí, né? vamos para a Haas. Realmente para fazer reinar o caos na Fórmula 1. Vamos para a Haas. Tem um piloto que já está indo embora, já foi anunciado. Os dois pilotos estão indo embora, né? Que o Nico Huckenberg vai para a Sauber e o Kevin Magnussen vai cuidar da filha dele. Vamos para a Sauber. Sauber tem um piloto que fica pelado, né, cara? A deriva. Não, a Sauber é uma equipe à deriva. Ela não faz nada, ela não desenvolve carro, não cobra piloto. Não, assim, chega e logo o Audi, porque aquilo ali realmente é o caos. É o pior carro no grid, bodega. ninguém cobra, botas e o bumbum de fora. Assim, olha, que Fórmula 1 maluca, gente. Vamos para o Williams. Tem um piloto que desde o começo do ano está sendo demitido e não é demitido, que é o Sargent. Aí tem um chefe de equipe que está treinando o Sainz não quer ir, ele quer o Sainz. Tá um caos. Tá ótimo, assim. E aí a gente ainda tem mais uma coisinha para colocar, mais um ingrediente de caos. Para onde vai Adrian Newey, o nosso druida favorito? A gente sabe que ele vai ser da Red Bull. Onde ele vai pousar, a gente ainda não sabe. Então, realmente, é muita coisa muito louca acontecendo. Gente, cenas dos próximos capítulos agora no Grande Prêmio da Bélgica, próximo domingo. Fórmula 2024. Alguma consideração final de vocês, depois de todo esse queima raparigal, esse arrocha quingaral, esses termos absolutamente precisos para descrever o atual cenário multifacetado da nossa querida Fórmula 1? Não, eu acho só que a gente precisa mesmo de mais termos cearenses aí para descrever a Fórmula 1 para poder enterrar bem hoje. Só te dizer uma coisa, aí dentro, para a Fórmula 1, não é para você não, viu? Para a Fórmula 1, para o Max Verstappen aí dentro. Enfim, só as expressões cearenses são muito ricas, né? Às vezes algumas hoje em dia pode acabar ofendendo alguém, mas a intenção é a cultura popular, né? E o João é muito engraçado com essas expressões nos grupos, a gente valoriza muito. Ele falou, eu peço perdão se alguém se magoar com isso, não é intenção. Ele falou mais aperreado do que anão e comício. Eu acho que o pessoal o Marcos estava mais aperreado que anão e comício nesse último GP. E eu peço perdão, não quero magoar ninguém. É engraçado, as expressões cearenses são muito engraçadas. Até o gato gostou. É isso aí, pessoal. E com essas considerações folclóricas do nossa cultura popular, a gente encerra aqui mais uma live do GP Total. Meu muito obrigado, meus queridos amigos João Carlos Viana, Márcio Madeira da Cunha. Você curtiu o conteúdo aqui, você acompanha a gente tenta fazer um conteúdo leve, mas mesmo assim com aprofundamento a gente traz bastante coisa aqui, a gente faz tudo de coração, a gente pesquisa, a gente gosta muito do que faz e a gente espera que quem nos acompanhe também. Então, se você curtiu
mais esse nosso vídeo aqui, deixe seu like, assine as notificações do canal, assine o canal, faça com que a gente consiga aí o nosso crescimento orgânico desse trabalho que a gente está fazendo desde o começo do ano no canal do GP Total. E vai ser, claro, sempre um prazer ter vocês aqui. A gente desde já está ansioso para fazer o vídeo da Bélgica, que a gente tem certeza que vai ter mais coisa, mais desdobramento dessa temporada. Tem sido muito mais interessante do que estava pintando no começo do ano. É isso aí, pessoal. Esse é o GP Total. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.